Uhum. Boa noite, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, sejam todos muito bem-vindos a essa noite de hoje, a essa live tão especial. Vamos chegando, né? Vamos compartilhando essa live. Sejam todos bem-vindos. A live do Ministério para as Famílias. O pessoal está chegando, graças a Deus. Vou chamar aqui o Valdo e a Sandra, os nossos convidados da noite de hoje, nossos do Nacional da Renovação Carismática, do Ministério para as Famílias. Boa noite. Boa noite, Jesus. A paz, meu querido, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Acabei de chegar do trabalho, de viagem, né? Mas estamos bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. É uma alegria para nós estarmos aqui, né, para o estado de Alagoas e tantos irmãos aí que estão nos acompanhando, né, Brasil afora. Muito boa noite, né? Sejam também todos os que estão nos acompanhando agora, sejam bem-vindos. Boa noite, Oi, Maria, paz, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. A paz, minha querida, tudo bem? A gente vai acolhendo os nossos irmãos que estão chegando e a gente vai iniciar com um momento de oração para aí a gente já ir desenvolvendo o tema tão especial na noite de hoje, né? Verdade. Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nessa noite sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Vamos pedir a intercessão dos santos anjos sobre nós, sobre as nossas famílias e consagrando também essa noite de hoje, os anjos que adoram a Jesus sem cessar, que possa nos ensinar também, assim como famílias, a adorar a Deus e a nos colocar na presença de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus Todo-Poderoso, vamos glorificar a Ele, que cuida de nós, que está sempre conosco. Nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer pela vida dos nossos irmãos, coordenadores. Nós queremos te louvar, Senhor, pela renovação carismática da Diocese de Penedo, do Estado de Alagoas, da Diocese de Palmeira. Nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por cada família, por cada casal que nos acompanha agora. Nós queremos te bendizer, Senhor, e te exaltar pela vida da Sandra, do Valdo, por toda a sua família. Nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor. Exaltado sempre, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor realiza em nossas vidas. Obrigada. Também louvamos ao teu nome, Jesus, nesta noite, por todas as maravilhas que operastes em nossa vida no dia de hoje.
Obrigado, Jesus, pela Eucaristia que foi celebrada no dia de hoje. Te louvamos, te bendizemos por toda a fortaleza que encontramos em Ti e que chega aos nossos corações. Nós louvamos e bendizemos ao Teu nome nesta noite, pelo dom da vida de cada irmão que agora está nos acompanhando. Bendito, glorificado seja o Teu nome, porque a Tua divina providência tem adentrado estes lares, estas vidas, estas histórias. Nós rendemos louvores a Ti, porque Tu és infinitamente bondoso. Tu és infinitamente misericordioso. Aleluias. Glórias nós damos ao Teu nome, Senhor, nesta noite de hoje. Glórias e glórias e glórias ao Teu nome, Jesus. Bendito seja Deus por todo esse momento que nós vamos vivenciar agora, e o Senhor coloca nos nossos corações que, com certeza, essa noite será uma noite de grande derramamento do Espírito Santo sobre a vida de muitas pessoas e das famílias, né? Dos namorados, dos jovens, também dos noivos, né? Esse tema tão especial e propício para esse momento que nós estamos vivendo, preparando cada coração para viver, né, o Dia dos Namorados, porque é no namoro que inicia a família, esse sonho de Deus, esse projeto de Deus. E se vocês quiserem iniciar já falando da experiência que vocês tiveram, né, a partir do encontro com Deus na vida, através do namoro, através do encontro, e aí constituíram a família, né, esse projeto maravilhoso de Deus. É bonito, né, a gente perceber assim como o plano de Deus é perfeito. E assim foi conosco, né? Por isso, assim, é importante a gente trabalhar muito com você jovem que nos acompanha, né, que está escutando essa live nesse momento. Nós temos muito claro isso, né, que o tempo do namoro é um tempo também de preparação, né, para a constituição da família segundo o coração de Deus. Conosco foi assim, né? Passamos por todas as dificuldades que um casal passa. E o nosso testemunho, né, se a gente puder partilhar assim de forma muito breve do tempo do namoro, ele foi muito fecundo. A gente percebe claramente, né, que toda aquela privação, né, hoje a gente colhe em frutos no interior das nossas casas. Então, nós éramos vizinhos. Sempre fomos vizinhos, praticamente, né? Desde da nossa existência. E eu era muito amiga da irmã do Valdo. Mas a gente não tinha relação nenhuma. E ela teve um câncer, né? E ali naquele processo, eu já, desde pequena, frequentava grupo de oração. Mas o Valdo começou a frequentar o grupo de oração da nossa cidade. E aí, então, fomos fazer uma experiência de oração. Na experiência de oração, ninguém sabia que nós éramos namorados, né? Aquele momento, assim, foi tão especial, sobretudo na minha vida, que eu nem dei atenção. E terminamos o encontro, no final de semana, quando foi no domingo à noite, eu falei para ele assim, eu sinto que nós não vamos ficar muito tempo juntos, mas aconteça o que acontecer, que a gente permaneça amigos. E assim não foi diferente, né? Na terça-feira, daquela mesma semana, nós terminamos o namoro. Mas, para minha surpresa, ele começou a namorar uma que tinha feito seminário também, a experiência de oração, né? Aquele momento ali do final de semana. Então, foi um momento muito dolorido, né? Porque a gente, logo que finalizamos ali o encontro, nós começamos a caminhada no grupo de oração, isso há 24 anos atrás. E era dolorido, né? Ir para a reunião do núcleo, ao final do grupo de oração, né? Ele saía com ela e eu passando por tudo aquilo. E a gente, antes de terminarmos, nós tínhamos 2 meses, 3 meses de namoro.
E ali foi um período dolorido, né? Mas o Senhor nos sustenta em todas as fases, né? Quando nós depositamos a nossa esperança nele. E assim nós fomos caminhando, né? Eu sofrendo, né? Porque eu sempre sonhei muito, né? E falo para você, jovem que nos acompanha, ou você mesmo que ainda não, né, não encontrou o seu José, mas que você reze e apresente ao Senhor, né? Sempre esse desejo de constituir famílias. Isso é muito importante. O Senhor quer esse passo também na nossa fé de abrirmos, né, os nossos corações na presença dele. E assim foi. Nós fomos caminhando, muito difícil, um período difícil, sobretudo para mim, né? Mas não deu muito, depois de um mês, eles terminaram o namoro, né? Não pelas minhas orações. Mas foi um período assim, eles terminaram as orações, eles terminaram o namoro. E ali o Senhor começou a trabalhar nos nossos corações, porque algo muito maior o Senhor tinha reservado. E ali então começou a trabalhar no coração do Valdo. E nós voltamos. Isso foi em setembro, né? Quando foi em dezembro, então ele me procurou. E aí, então, nós reatamos o namoro. Mas algo, né, muito próprio, muito nosso, né, que a gente gosta de partilhar, porque diz respeito muito a esse tempo de namoro que a gente precisa viver. Eu lembro de uma frase até hoje, né, com todas as letras, vírgulas que eu falei para ele. Eu virei para ele e falei assim, ó, se você não conseguiu da primeira vez, saiba que agora vai ser quase que impossível, né? Isso eu me referia a essa dimensão do sexual mesmo. E ele virou para mim e falou assim, eu não estou voltando por conta disso. E ele foi. Ali o Senhor operou milagres nas nossas vidas, no coração do Valdo. Foram 4 anos, né? Vivendo essa dimensão da castidade. E continuamos a nossa jornada a nível de grupo de oração, né? Toda a nossa história a gente diz que foi, né, Valdo? Dentro de um grupo de oração. É interessante que essa caminhada, ela não é fácil. Talvez você também esteja experimentando ou passando por isso. Saiba que a mão de Deus, ela que nos sustentou durante esse período em que nós estávamos namorando e decididos de ser conforme a vontade de Deus. E ser conforme a vontade de Deus é esperar o momento certo para viver as coisas no seu tempo. Nós fomos percebendo ao longo desses meses, destes anos de preparação, o quanto foi rico e frutuoso toda essa privação. Para algumas pessoas dizem privação, mas não é privação. Nós fomos adquirindo resiliência, fomos adquirindo resistência, autoconhecimento um do outro. Fomos nos conhecendo mais, conhecendo as particularidades um do outro, identificando coisas que a Sandra gostava, e também ela foi identificando coisas que eu gostava. E nós fomos vivendo e sonhando nesse tempo com a família. E Deus foi contribuindo com tudo isso, né? Verdade. E foi interessante. Assim, pode falar. Pode. Assim, o interessante é que muitas pessoas entram num relacionamento, num namoro, e às vezes não tem uma finalidade. Às vezes a gente pergunta o porquê você está namorando. Aí, de repente, aquela pessoa diz, eu estou namorando para passar um tempo. Mas a nossa finalidade, né, é para o casamento, para o matrimônio. O namoro tem uma finalidade, não é namorar por namorar, não é verdade? É um primeiro passo, né, na vida e matrimônio é um primeiro passo, onde, assim, não quer dizer que aquela pessoa que você está namorando é que você vai casar, né? Não é isso, né? Você vai, ao longo dos tempos, você vai identificando essas características. O que é interessante, que elas vêm. A gente não precisa se ficar preocupado em procurar, saber assim, eu comecei a namorar hoje, eu vou casar daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, 3 anos eu vou casar. Não, não se trata disso. A convivência vai proporcionando e desabrochando, fazendo com que essa porta naturalmente vá se abrindo nessa fase de conhecimento, nessa
fase de confiança, que é tudo isso que nós vamos vivendo um ao lado do outro, né? Para que depois a gente possa, de fato, experimentar essa felicidade que muitas pessoas têm falado, muitas pessoas você já ouviu falar que vive essa graça dentro da família, é fruto de uma decisão, de um esforço anterior à fase matrimonial. E é bonito, Emanuel, também de perceber, né, que às vezes assim, a gente acha assim, é difícil hoje na sociedade, né, que prega, né, essa dimensão tão aflorada do prazer. Ah, não, hoje não se tem mais namoro em que se possa viver a castidade. Não, muito pelo contrário, né? Nós falamos isso de 24 anos atrás, mas nós sabemos até hoje de jovens, né, acompanhando nessa trajetória do Ministério para as Famílias, acompanhando jovens que se dedicam, que se entregam mesmo a essa dimensão de querer viver um namoro santo. Então, isso hoje ainda é muito possível, né? E a você que nos acompanha, né, tem essa sede de viver essa dimensão de castidade, sabe? Porque os frutos, eles são eminentes na vida matrimonial. É um período em que você se guarda para o outro. E isso é muito bonito. E a gente vai vendo ali ao longo de toda a palavra de Deus, o próprio catecismo da Igreja Católica vem nos orientando a respeito dessa dimensão da castidade. Ah, mas você é ultrapassada. Não, é uma possibilidade e algo muito assim, palpável de se viver hoje, quando nós nos decidimos. E aí, esse tempo de namoro, a gente tem que estar muito aberto a isso, né? Porque às vezes a gente vai namorando, noiva, com aquela pessoa que a gente vê assim, né? Mas aquele desejo de ter uma pessoa é tão forte que aí muitas vezes a gente passa por cima. Mas não, né? Cada etapa dessa daí do namoro, do noivado, até chegarmos ao sacramento do matrimônio, tem, né, as suas particularidades que precisam ser percebidas, precisam ser conversadas. Daí também uma dimensão importante a ser trabalhada desde a época do namoro é do diálogo, né, Valdo? A conversa, onde eu falo, mas também eu escuto, né? É bem importante. Nós vamos identificando em algumas pessoas que às vezes se casam e nem tiveram o tempo para se conhecer, para saber o que a companheira, a cônjuge ou a namorada gosta. Sabe aquela coisa que é o íntimo dela? No namoro a gente tem a possibilidade de conhecer essa intimidade mais profunda, o sagrado que está no coração da namorada ou do namorado também. Eu quero trazer algo também dentro dessa mesma fala da Sandra com relação à questão da sexualidade que hoje nós temos como uma privação, como uma obrigação. Não é, nós não devemos pensar desta maneira. Nós temos que pensar que é uma opção para que nós estejamos próximos a Deus e Deus esteja próximo Uma opção a nós. heróica, né, Valdo, nos tempos de hoje. É heróica. Só os fortes conseguem. As fortes e os fortes conseguem. Mas só conseguem, Emanuel, o segredo para conseguir tudo isso, irmão. Porque desejo, vontade, todos nós temos. Nós somos seres humanos, temos sentimentos um pelo outro, temos atração um pelo outro, mas a presença de Deus, que é o sagrado no interior do nosso coração, também na nossa mente, traz esse equilíbrio que faz a diferença. Faz a diferença. O namoro com Deus, né, com a presença de Deus, né, faz toda a diferença. É como você falou mesmo, lógico. Então, eu assim vejo que uma das coisas também muito importantes é a amizade, né? Que se inicia a partir do namoro, porque o namoro também ele precisa se ter uma boa amizade, a gente construindo dentro do namoro a partir da verdade, a partir desse conhecimento, desse amadurecimento. Você falou bem assim a respeito do diálogo, né? Eu lembro que quando eu e a Mariane nós iniciamos o nosso conhecer, né? Eu era seminarista, né? Participava da renovação, depois fui para o seminário
e depois, lá no seminário, eu descobria que a minha vocação não era o sacerdócio. Então, eu voltava para Alagoas, né? Eu passei um tempo em Anápolis, Goiás, no seminário, e quando eu voltei para Alagoas, eu lembrei que no grupo de oração, eu tinha participado de um pastoreio diocesano da Renovação Carismática. E eu passei o dia inteiro paquerando a Mariane, nesse pastoreio diocesano. Só que antes de entrar no seminário, é claro. Aí, nesse pastoreio diocesano, a gente paquerando, só que ela, assim, não percebeu. E a minha memória, ela é visual. Às vezes eu tenho dificuldade de gravar o nome das pessoas, algumas coisas, mas eu gravo muito o visual da pessoa. Quando eu fui para o seminário, que voltei, eu ainda procurando no Orkut, o pessoal do Ministério Jovem, aquela equipe que a gente participava, eu vi a foto da Mariane. E aí eu mandei uma mensagem para ela, porque na equipe que eu estava, do grupo de oração, eu comecei a participar da intercessão. E no Ministério de Intercessão eu não tinha muito conhecimento, não tinha muita formação. Então, conversando com ela, ela disse, olha, eu sou da intercessão. Aí a gente começou a conversar e aí surgiu uma boa amizade, um diálogo maravilhoso, onde a gente se entendia. E ela começou a abrir o coração dela para mim, eu abri o coração dela para ela, o meu coração para ela. E a gente começou a se conhecer. A gente se conheceu um dia de quarta-feira, marcou um encontro para a gente ir à missa e à adoração e depois comer uma pizza. E assim, aquele encontro, Deus já colocava no meu coração uma certeza, né? Que Deus tinha preparado algo bom para nós. E como todo bom relacionamento, ele começa no diálogo, na oração. Tivemos muitos momentos difíceis, mas tudo à base da oração. A gente, antes de namorar, a gente começou fazendo aquele passo, né? Vamos rezar antes, para saber qual a vontade de Deus. E Deus nos dava o Salmo 20, né? Que ele fala que realizaste os anseios do meu coração. Então a gente confirmava que era da vontade de Deus a gente começar uma vida, um relacionamento, um namoro, segundo a vontade de Deus. E graças a Deus nós conseguimos chegar ao matrimônio na castidade, no namoro santo, mas foi árduo, né? Foi uma batalha de vitoriosos, mas louvado seja Deus. E isso é importante, essa dimensão da amizade. A amizade, ela inicia mesmo nesse tempo de namoro, né? E ela deve perdurar por toda a fase, inclusive na vida matrimonial, né? Eu costumo dizer que eu tenho 2 verdadeiros amigos, assim, claro, tenho outros amigos, mas 2 pessoas que me conhecem por inteiro, né? Que é o Valdo e a minha mãe, né? Então, assim, essa amizade, ela é muito importante de existir, e ela precisa existir, né? Que a gente colocava essa dimensão do diálogo, e a gente dialoga verdadeiramente com o amigo, né? O amigo, ele nos conhece. O marido, ele precisa ser, né? E aí eu falo que os homens, eles precisam ter essa sensibilidade mais apurada, né? Nós, mulheres, já somos, né, emoção, né, por natureza. Então, a gente precisa muito dessa sensibilidade, né? Quantas são as situações, quantas foram as situações desde o tempo de namoro, né? Que Valdo me ajuda, né? Que é mesmo o meu sustento ali, né? Seja em alguma coisa que eu precise realizar, seja numa opinião, né? Então, assim, essa amizade, ela é muito importante de ser vivida. E dentro do namoro, isso é uma das qualidades que precisa ser trabalhado bem. A gente precisa intensificar e se voltar inteiramente para essa prática dialogal, porque ela vai proporcionar harmonia harmonia na conversação, respeito na conversação, fidelidade na convivência. É importante nós trazermos essa questão da fidelidade, porque erradamente nós associamos fidelidade à vida conjugal. Mas não. Dentro do namoro também, nós devemos ser fiéis um com o outro. Nós devemos ter respeito um com o outro. Respeito
nas opiniões e respeito também nas atitudes a serem tomadas. Mas eu volto a dizer, às vezes você pode estar dizendo, e Emmanuel trouxe de uma maneira ilustrativa, mas muito bem colocado, para ser forte, sozinho não consegue. Se você está querendo ser forte, está sozinho, busca auxílio em Deus. Busca auxílio em Deus na intercessão dos santos, para que Ele possa te auxiliar a passar por esse momento, por toda essa situação, suportar todas estas coisas que porventura venham ao seu coração ou à sua mente, porque, irmão e irmã, o que vem depois de tudo isso, se for a vontade de Deus, a assunção do matrimônio, são bênçãos e ricas bênçãos futuras. Que vale a pena mesmo todo esse esforço. O próximo passo, né, dado, né, à luz, então, assim, como nós falamos, o namoro é esse tempo de construção mesmo, né? Nós vamos construindo um relacionamento, nós vamos construindo essa dimensão da amizade, do diálogo. E aí, quando nós damos o segundo passo, então, né, que é a questão do noivado... É o passo seguinte, é o passo mais sério, né? Mais então, sério, em que eu já estou decidido. Eu já estou decidido, eu estou me decidindo ainda mais e firmando ali um compromisso, firmando ali uma aliança, né? Há um início em que há um robustecimento, há um fortalecimento dessa união e desta aliança, ainda com o propósito firmado de se encontrar e de obter a bênção de Deus sobre esse relacionamento. E é importante, como nós falamos, essa presença de Deus nesse relacionamento desde esse período de namoro, porque o noivado, né, ele vai ser muito fruto do que nós oramos, do que nós rezamos juntos, né? Daquele período da construção em que o Senhor, o próprio Deus, vai nos direcionando. Isso é muito bonito, né? Porque assim fomos, né? Nós fomos dando os passos, nós fomos ali nos alimentando constantemente de um grupo de oração. Semanalmente nós estávamos no grupo de oração, nas experiências, trabalhando, né? Servindo dentro dos nossos ministérios. E ali o Senhor vai, né? Colocando, né? Aquele desejo de estar um com o outro, aquela vontade de conseguir mesmo. E aí, então, é um período em que a gente sonha muito, não é verdade? Né? Vocês também já passaram. É um período de sonho mesmo. E a mulher, né? Sonha mais. Com certeza, né? Mas assim, a mulher sonha alto. É um período de sonho mesmo. E eu falo que esses sonhos, e a gente trabalha isso também na dimensão de ministério, né? A gente não pode perder o que a gente sonhava, né? Porque às vezes assim, vem os filhos, né? Vem logo em seguida os filhos, talvez dificuldades financeiras, vai nos, né, tolindo mesmo, abolindo aqueles nossos sonhos. Mas não, é um período em que a gente sonha e o que a gente não conseguiu concretizar ali, né, no noivado, que a vida matrimonial, aí os 20, 30, 50 anos juntos, né, possam realizarmos, né, essa dimensão dos nossos sonhos. Mas é bonito, Emmanuel, a gente ver esse período do noivado, né, porque ali você sonha em ter uma casa com o outro, né, você sonha até mesmo, né, nos filhos, você já começa a ter essa conversa mais séria dos filhos, da dimensão financeira, né, como vocês constituirão essa família, como será o casamento, né, como vai ser a vida mesmo, né, após ali recebermos juntos o sacramento do matrimônio. Né, as saídas que serão feitas juntas, sabe? A gente começa a sonhar também no envelhecimento a dois e tantas outras coisas chegam ao nosso coração, né? E vocês, como é que foi, né, o período de noivado? Porque, né, partilha também um pouco desse sonho. Nós sonhávamos muito, né, sobretudo assim, a gente sabia que a gente não ia ter condições de ter uma festa, né,
como nós gostaríamos, mas nós sabíamos, né? E essa certeza era iminente no nosso coração, e ela vibrava. Isso é uma particularidade nossa, né, A Sandra? gente sabia que a nossa festa maior seria no altar. No altar. E foi do jeito que nós sonhamos. Eu, com certeza, se a gente tivesse condições financeiras, até com a festa e tudo, eu gostaria. Mas eu sabia que a festa maior aconteceria ali no altar. E o nosso casamento foi muito lindo, né, Valdo? Do jeito que nós sonhamos, ele aconteceu, né? Com as pessoas, né, que fizeram parte de toda a nossa história, puderam testemunhar a graça que foi. E hoje a gente, assim, olha para trás, né, e vê, assim, o quanto Deus é generoso com a nossa família, né? Em todos os aspectos, né, Valdo? Isso é importante dizer. É importante colocar também que, às vezes, assim, hoje nós embarreiramos, nós lidamos muito com a barreira da questão financeira, né? Ah, eu não posso ter... Eu até tenho vontade de casar, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma recepção, no nosso tempo, nós não nos preocupávamos com isso. A nossa preocupação maior era subir no altar de uma igreja e ali diante de nossos amigos, pessoas conhecidas e até mesmo da própria igreja, receber a bênção de Deus. Isso foi muito importante. Nós tínhamos isso em comum. Nós não queríamos, como Sandra dizia, seria bom se tivesse, mas não tinha, não fez falta. Porque o que nós queríamos era a bênção de Deus. O que nós buscávamos era a bênção de Deus. Nós buscávamos incessantemente o sacramento do matrimônio dado, concedido pela igreja. E assim aconteceu, né, Sandra? A gente sonha e Deus contribui muito, irmãos, né? É importante dizer isso, porque a gente acha que Deus só vai nos alimentar ali espiritualmente. Não, Deus faz parte de toda a nossa história. Do financeiro, então, né? Quando a gente casa, todo mundo sabe hoje, então, para casar, toda a dificuldade. Nós não queríamos pagar aluguel, isso era uma certeza, né? Que foi vindo ao nosso coração ali no tempo de namoro, de noivado. Nós não queríamos pagar aluguel, nem queríamos, né? Dar trabalho para os nossos pais, morando dentro de casa, não. Nós fomos morar no que a gente chama aqui no entorno de Brasília. Anápolis mesmo faz meio que parte do entorno de Brasília. É próximo, né? Uns 90 próximo. quilômetros daqui a Anápolis. Então, assim, a gente foi morar no entorno de Brasília, aqui mais próximo, né? Lusiânia, Valparaíso. Nós fomos para o Valparaíso. Por quê? Porque aqui em Brasília a gente não tinha condições de comprar uma casa. Não tínhamos condições de comprar nada, né? Naquela época. Era muito difícil. Era muito difícil. E aí nós fomos morar. Gente, mas que além de ser difícil, fecundo, né, Sandra? Naquela época não tinha esse tanto de facilidade que tem hoje para comprar imóvel. Mas assim, o quanto aquele período foi decisivo na nossa vida matrimonial, né? E aí eu fui morar assim, perto de tias, né? Mas da minha mãe, dos nossos pais, distante. Mas assim, foi um período que eu sentia muita falta, porque eu fui criada com vizinhos, né? Você precisar de tá fazendo um bolo, faltou um copo de farinha de trigo, pede pro vizinho ali pelo muro mesmo, dá pra ser criada assim. Mas assim, lá não, lá a gente não tinha esses vizinhos que a gente pudesse, né? Um período, era um bairro até na época assim um pouco perigoso, então nosso muro a gente não via nem a rua. E eu chorava, às vezes eu chorava, o Valdo, deixa de ser besta, mas eu chorava sentindo falta das pessoas. Mas nós tínhamos a nossa, né, vida ali no grupo de oração, na paróquia, e fizemos amizades, assim, nossa, que a gente sente falta das pessoas, assim, porque a gente se comunica diretamente, mas são pessoas, assim, hoje importantes na nossa vida, né, são compadres, né, então são pessoas que nós aprendemos a amar. E lá nós passamos 2 anos e meio morando com uma dificuldade, porque eu estudava à noite, né? Pegava um trajeto muito grande para voltar para casa, mas o Senhor, né? A bênção de Deus não nos faltava. E hoje a gente vê assim, aí vendemos a casa, né? Pudemos comprar um apartamento numa cidade aqui do lado da minha mãe, dos nossos pais, e depois viemos para outro local, mas sempre muito próximo. Então, quando a gente pensa nessa dimensão, assim, quando a gente vive um período de castidade, não que seja uma barganha, né? Não é isso, mas é a bênção de Deus que nos acompanha em todo esse trajeto. E hoje a gente acha que não, né? Que não, Deus só vai nos alimentar, nos abençoar ali naquele período do casamento, quando estivermos ali pedindo o sacramento à igreja. Não, irmãos, é uma continuidade que se estende.
E eu me recordo, né, nós tivemos uma lua de mel, porque a gente não queria tanto assim a festa, mas a gente primava por esse período em que estaríamos nós dois, numa viagem e tudo. E ali na nossa lua de mel, né, eu falo assim, as pessoas podem estar nos escutando e falando assim, então você impôs para Deus que teríamos 3 filhos? Não, né? É aquilo que Deus colocava muito no nosso coração. Até o nome dos nossos filhos surgiu ali naquele período da lua de mel, né? Em conversa, né? Conversando, a gente foi falando e o nome dos filhos vinham, né? Os nossos corações, e são os nomes que os nossos filhos têm até hoje. Então, da importância desse período, sabe? E da bênção de Deus que não nos falta. E hoje a gente passa, né, pelos desafios da vida matrimonial, né, como todos passam, não são sempre flores, mas a gente sempre entende que esse período, né, em que ali nós nos guardamos, em que nós fomos colhidos do coração de Deus, faz toda a diferença na solução dos problemas, das dificuldades que surgem hoje. Mariana vai falar do sonho. Interessante assim que Deus me surpreendeu assim na nossa história. Porque antes de ter um encontro com Deus, eu não tinha o sonho de casar, de construir uma família, devido a todos os traumas que eu tinha guardado em mim, né? E à medida que eu tive um encontro com Deus, Ele foi trabalhando na minha vida, na minha história, na minha afetividade. E quando a gente iniciou o namoro, Deus continuou realizando essa cura afetiva na minha vida. A gente rezava juntos, né? Eu rezava pela cura dela e ela rezava pela minha cura, porque também eu tinha muitos traumas, né? E a gente foi construindo, como foi falado, o primeiro passo, a construção do relacionamento, o fortalecimento dos laços. E a partir do momento que a gente decidiu noivar, a gente sempre colocando em oração, Deus abriu as portas. Porque a gente não trabalhava e a gente, em oração, Deus confirmou no nosso coração que aquele era o momento, a gente decidiu marcar o noivado e ali Deus fez a obra. Né? Sem nada, né? Do nada a gente sentiu em oração, eu disse, vamos dar um passo na fé. Vamos marcar, né? Era no começo do ano e a gente vamos marcar para dezembro. Aí rezamos e marcamos a data e Deus foi abrindo as portas, né, Mariana? Isso. E, assim, o agir de Deus, né? Quando a gente começa a construir a nossa vida, o nosso relacionamento baseados em Deus, tendo Deus como nosso foco, a nossa base, Ele abençoa poderosamente as nossas vidas. Então, aos jovens, os casais que estão assistindo a live, vale a pena você se doar para o outro, você se doar para Deus e ter como foco a salvação, a santidade, que a nossa primeira vocação é a santidade. Mas o matrimônio é uma vocação muito linda, assim como o sacerdócio também é. Mas o matrimônio, ele gera... É o berço das vocações, É o berço das vocações, vai gerar as vocações. E a cada dia Deus nos surpreende. Assim como Deus nos surpreendeu no namoro, no noivado, Deus vai realizando maravilhas em nossas vidas. É interessante que as surpresas de Deus são todas boas. Deus não nos surpreende com coisas desagradáveis, com coisas desconfortáveis. Nesse período em que Sandra e eu convivemos, hoje, nesse ano, nós estaremos celebrando bodas de porcelana, né? 20 anos de vida matrimonial, mais em torno de 26 anos de convivência que nós temos. Deus foi sempre presente nesse nosso relacionamento. E o que eu tiro de tudo isso? O equilíbrio e o diálogo sincero que nós temos hoje um com o outro é graças à presença de Deus. Eu volto a dizer a você que está namorando, você que é noivo, você que é casado, que agora acompanha esse nosso bate-papo aqui, faça essa experiência. Faça essa experiência de chamar ao nome de Jesus para estar presente dentro do seu relacionamento. Mesmo que ele seja recente. Pode ser que você tenha começado um namoro agora.
Mas chame o nome de Jesus a fazer parte deste namoro para a construção desta bela história. Porque a mão de Deus faz a diferença. A mão de Deus nos conduz a optar pelo caminho da justiça, a optar pelo caminho da bondade, a optar pelo caminho que não que nós busquemos a vida, a prosperidade, mas de uma certa forma a presença de Deus nos coloca em uma via que nós conseguimos chegar e alcançar a meta, o céu. E juntos, lembro-me que no altar, prometo amar-te e respeitar-te por todos os dias da nossa vida. Ali já começa a mudar a história. Então nós devemos cultivar isso também no nosso namoro. E nós fomos aprendendo isso. Isso não existe uma receita pronta, vamos dizer assim. Como vocês fizeram isso? Nós fomos descobrindo. Por quê? A minha criação é uma, a criação da Sandra é outra. A bagagem cultural, a bagagem intelectiva que a Sandra traz é uma. A que eu trago é outra. Onde está a beleza? Unir tudo isso e torná-la uma só. E é possível isso, irmão. Você que é namorada, é possível fazer com que os seus sonhos sejam os sonhos do seu namorado, do seu José, da sua Maria. E assim a gente vai, dia a dia, conquistando estas vitórias, conquistando essas graças com a presença do Deus. E depois não é só a vitória, não é só a alegria. Tem uns momentos que a gente passa assim meio, mas eles vêm e vão rápido, mas a alegria tem que estar presente nos nossos corações, né, Sandra? Porque palavras, né, que hoje nós somos chamados a viver enquanto família, né, a dimensão da castidade ainda também. Né, da fidelidade conjugal passa também pela castidade. Não só na presença, né? Não só na presença. Essa fidelidade, sabe, esse diálogo que precisa na vida matrimonial ser alimentado cada vez mais, né, na nossa base familiar. E tantas outras, né? Essa dimensão de santidade, quando nós achamos, né, que é impossível vivermos essa dimensão de santidade em tempos tão difíceis que nós estamos passando, mas é possível, né? Então esse desejo vai sendo alimentado no nosso coração, no coração dos nossos filhos, e ali nós vamos, né, evangelizando não só através, né, da nossa vivência hoje na igreja, mas sobretudo dentro das nossas casas. E nós vamos também sendo fortalecidos, de uma certa forma, pela presença de Deus, porque nós percebemos hoje, dentro da sociedade, que existe uma corrente de erotismo, uma corrente de prazer, uma corrente do ter. E nós vamos desmerecendo os vínculos sociais. Esses é que Deus quer, os vínculos relacionais. Isso é que é importante para Deus, porque o restante vai sendo acrescido, o restante vai sendo concedido como graça de Deus a cada um de nós. Dentro, Sandra trazia essa questão da fidelidade, e ela é muito importante, irmão e irmã, porque assim, na fase da juventude, existe uma afloração da sexualidade grande em nós, tanto no homem quanto na mulher. Mas é preciso nós aprendermos a lidar com isso, porque isso não é o fim para nós. Não é. Não deve ser. Nós não devemos ser movidos por essa chama de prazer interna. E parece que dentro da sociedade existe um segmento que quer nos impulsionar e nos colocar nessa corrente, nos colocar nessa onda, como se isso fosse a máxima para nós. No entanto, não é. Ela faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida, e na vida matrimonial nós vamos poder viver de maneira mais intensa e bonita isso. Eu achava interessante, assim, quando você falava também das diferenças, né? Porque há uma diferença muito grande, até mesmo a gente percebia, né, que a vida da Mariana e a cultura, tudo que ela vivia era tudo muito diferente
daquilo que eu vivia, daquilo que era a minha realidade, e de repente nosso Senhor Jesus Cristo faz o milagre, né? O milagre da gente chegar a ter uma união, uma sintonia, né? Ter uma sintonia a ponto da gente sonhar o sonho do outro, aceitar as diferenças, as dificuldades, até mesmo assim os problemas, porque eu vivia assim uma realidade onde a gente precisava quase que se perdoar constantemente. Eu até dizia, eu não era muito fácil na minha juventude, eu tive muitos traumas, a minha adolescência, a cultura da minha família era uma cultura assim bem diferente da família da Mariane. Então eu ficava chateado facilmente. Então quando a gente começou a namorar, a gente começou a viver uma vida a dois, no relacionamento de namorado, depois de noivo, a gente tinha muitas diferenças, mas nós tivemos a graça de se perdoar e não deixar o ressentimento, a mágoa, não deixar que as dificuldades fizessem com que a gente ficasse chateado, ou até mesmo brigando no relacionamento. Né? A gente sabe que tem casais que brigam com facilidade, né? Mas nós tivemos a graça de não ter brigas e não ter assim, discussões sérias a ponto de terminar o namoro ou a ponto de achar que aquele relacionamento não ia à frente. Né? E até mesmo a gente exercitou quase como que regra o perdão. Né? O perdão para com o outro. Isso é importante de ser dito, Emanuel, por quê? Porque quem dá esse equilíbrio é Deus, né? Exato. Com certeza, é uma bagagem, né, que eu trago, que o Valdo traz, e na constituição da família, então quando a gente decide então que seremos uma família, Deus vai ser o equilíbrio ali mesmo. Ele é que vai dar-nos esse equilíbrio, né? Esse pesar. Porque tem coisas positivas na minha criação, assim como teve coisas positivas na criação do Valdo, né? Mas que não pode ser da forma como ele foi criado, da forma como eu fui criado. Precisa de... Desculpa. Oi? Precisa desse ponto de equilíbrio. E é Deus que vai nos dar esse direcionamento. Isso é muito importante, porque assim, se a gente não tem, a gente dá margem, como você falou aí, né? Para essa dimensão da falta de perdão, né, Valdo? A dimensão em que eu falo porque eu estou certo e você escuta porque eu sou autoridade. É mais ou menos isso, é um autoritarismo que nós vamos vivendo da parte do homem para com uma mulher, também da parte da mulher para com o homem. Esse diálogo sincero, estabelecido, vai provocando nos nossos corações a quebra mesmo da convicção de que eu estou certo. É importante que tudo seja submetido, tudo seja colocado e que em comum se encontre o equilíbrio. E a gente só consegue em Deus, né, Sandra? Sobretudo quando vem os filhos, né? Quando chegam, então, os filhos em que nós temos que criá-los, que educá-los ali. Então, vai muito, né, desse equilíbrio. Porque, às vezes, ele tem um pensamento, eu tenho outro, e nós precisamos, né, ver o pensamento comum. O que a gente pode fazer em comum na educação dos nossos filhos. Então, como mais uma vez, né, Deus, se a gente tem esse equilíbrio em Deus, se a gente reza, se a gente coloca-se na presença de Deus, ele vem nos ajudando, né, nos fortalecendo, a ponto dos momentos difíceis, né, aqueles momentos que nós passamos e passamos mesmo, né, não é porque nós estamos na igreja, vocês estão na igreja que não passam por momentos difíceis, nós passamos, só que a grande diferença qual é? É que a gente suporta, né, bonito que os momentos difíceis que nós passamos já na nossa vida matrimonial, né, com relação a N questões, né? Mas assim, o outro é o sustento, né? Eu vejo isso muito bonito na nossa história, sabe? Naquele momento em que eu estava fraca, mas o Valdo estava fortalecido em Deus, e o Valdo foi então ali, né?
usado por Deus para me É um ajudando fortalecer. o outro, né? Até parece, Sandra, quando um tá fraco, parece que Deus assim dá aquela força espiritual ao outro para ajudar o outro. É Verdade, isso é verdade. muito bonito, né? E aí, assim, vice-versa, né? Essa ajuda mútua mesmo. Por isso é que nós precisamos, menino, precisamos cada vez mais, né? Que as nossas famílias estejam na presença de Deus. Se as nossas famílias estiverem com Deus, na presença de Deus, nós passaremos pelas dificuldades, né? E os números de divórcios, né, de separações cairão muito, porque a gente vai depositar a nossa esperança no autor, né, da família, né, aquele que sonhou com a família. Quando Deus sonha com a família, ele sonha num projeto muito bonito, né, dessa vivência onde marido e esposa são o quê? Marido e esposa é uma só carne, né? Nós Uma só somos um. É uma só carne, e essa dimensão é bonita. Mas algo assim, né? Se aproximando do Dia dos Namorados, né? A gente precisa alertar os nossos jovens, né? Que decidam si mesmo. Você que nos acompanha aí, né? Que vai ainda nos acompanhar, porque sabemos que essas lives ficam gravadas. Mas sabe, esse desejo, e que me vinha, Manuel, quando você ia falando assim, né? Dessa dimensão do perdão. A gente precisa querer, né? Eu acho que para você, jovem, que hoje está namorando, ou que não seja jovem, mas que está namorando, que deseja constituir uma família, sabe? É o querer. O primeiro passo, assim, nessa dimensão do querer ter um namoro santo, sabe? Sonhar com uma família, isso é muito importante. E eu tinha esse desejo muito profundo no meu coração e eu submetia em oração a Deus mesmo, sabe? Quando a gente vai se colocando ali, então Deus vai nos abençoando. Mas sabe esse passo, porque talvez você esteja nos acompanhando, né? Tem um namoro desregrado, né? Aquele namoro que não se vive essa dimensão, né? Do diálogo, do companheirismo, né? Da castidade. Mas se você hoje se decidir, sabe? E aí é algo assim que a gente vai construindo junto. E aí eu quero trazer uma coisa para você. Não se desespere. Não. Se você está nessa situação, não se desespere, porque tem jeito. Há possibilidade de reversão de tudo isso. Para nós cristãos, nós chamamos de conversão. Para o motorista é fazer uma curva, fazer um retorno. Quem tem carteira, você vai... eu preciso retornar ali para voltar ao caminho, voltar à rota. É importante que isso venha como uma decisão e um propósito. Nós precisamos ter esses propósitos. E na nossa conversa, me lembrava de Sara e Tobias. Eles precisaram de propósitos. As dificuldades foram superadas porque eles tinham propósitos. Era oração, era submissão, era colocação das situações de problema diante de Deus. E a mão do Altíssimo protegeu aquele homem, a mão do Altíssimo preservou a vida daquela mulher. E eles se colocavam de uma maneira uníssa, juntos, firmes em oração. E como nós estávamos falando, em determinado momento, um falava para o outro, olha, vamos orar. E daqui a pouco, Sara, Tobias, vamos orar. E a vida foi sendo ajustada. No seu namoro, pode acontecer também dessa mesma maneira. Por isso, se você não fique constrangida ou constrangido, se porventura o que está sendo colocado aqui vai de encontro a uma realidade que não condiz com você, mas vamos pensar um pouquinho. Eu te convido a fazer esta reflexão sozinha, orando e apresentando a Deus essa situação, pedindo ao Senhor que possa te dar discernimento sobre o que fazer, sobre como ser racional para que essas situações se equilibrem e alcancem verdadeiramente a experiência de graça em Deus. Que bom, essa graça de Deus, ela é derramada sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E quando vocês iam falando, também o meu coração ia inquietando no seguinte, que tem muitas pessoas que acabam caindo no desespero, ou até mesmo por ter
perdido um relacionamento, a gente sabe que o namoro, ele pode acabar, né? O namoro é uma preparação para algo definitivo, que é o casamento. O que não pode acabar é o casamento, né? Agora, o namoro, caso não dando certo, às vezes acaba, né? Às vezes não vai adiante. Tem muitas pessoas que perguntam como eu devo saber se eu estou pronto para casar, né? Então, se eu estou pronto já para suportar essa pessoa, se eu sinto realmente amor por essa pessoa, porque muitas pessoas se apegam muito à paixão, ao sentimento, né? Aquilo que muitas vezes impede da pessoa compreender mais o outro. E o interessante é que tem muitas pessoas que passaram por essa situação de ter acabado um relacionamento, aí acaba entrando no desespero, achando que não mais vai encontrar alguém, que não mais... Eu falo isso porque às vezes a pessoa passa anos e anos em um relacionamento, aí acaba, né? Aí acha que não vai encontrar mais uma pessoa. Aí cai no desespero, e às vezes fica achando que o primeiro que aparecer, né, deve agarrar. Não, tem que ter calma, né? Então a pessoa deve se preparar, deve ser, digamos assim, na oração, esperar em Deus, né, Valdo, Sandra? Prudência é a palavra, sabe, Emanuel? É prudência, não desesperar, não sair, porque no tempo certo as coisas vão se ajustando, no tempo certo o José chega, no tempo certo a Maria chega e as coisas vão se ajustando. Com relação ao que você traz, na realidade, à medida que nós vamos convivendo um com o outro, vamos conhecendo mais as particularidades um com o outro, esses laços, eles vão se fortalecendo de maneira natural. E a consequência dessa amizade é o noivado. E a consequência deste aprofundamento de amizade no noivado é a vida matrimonial. A gente não precisa ficar preocupado com nada, com os passos seguintes. Eles vêm espontaneamente de maneira natural. Eles vão surgir naturalmente. Naturalmente a gente vai sentindo esse desejo. Foi assim conosco, com certeza deve ter ocorrido assim com vocês e com muitas outras pessoas também. É verdade. Está chegando ao final da nossa live. Vamos rezar, né? Como a gente iniciou a oração, a gente gostaria de vocês fazer a oração final para a gente rezar pelas famílias, pelos casais, pelos namorados, os noivos, né? E já agradecendo e louvando a Deus pela vida de vocês, pela missão, pela família de vocês. Estamos muito gratos por aceitar esse convite, né, do nosso estado de Alagoas. Está muito feliz por essa live, esse momento tão especial. Amém. Nós é que agradecemos. A nossa oração, então, hoje é baseada no Salmo 1, que, né, dois caminhos. São os dois caminhos hoje que nós temos, no namoro. Ou vivermos um namoro santo, ou vivermos essa dimensão de namoro, né, mundano. Sabendo que o caminho que nos leva a Deus, né, está muito próximo, né? E se nós desejamos de coração, Ele nos... Por isso nós queremos rezar, né, com você que está aí. Queremos pedir que você coloque a mão sobre o seu coração e nesse momento, assim, né, vai entregando o coração, os desejos do seu coração na presença do Senhor. Vai se decidindo, né, talvez mudar o caminho que está sendo traçado nesse namoro. Talvez do caminho que foi traçado, que vocês estão indo, que vocês estão caminhando. A você que nos acompanha, né, que esse desejo de retomada seja iminente agora, que venha esse desejo não com as nossas palavras, não com o nosso testemunho, mas que o próprio Espírito te revele esse desejo da mudança. Deus de bondade e de misericórdia, recebe nessa noite, Senhor, toda a nossa vida. Recebe, Senhor, toda a nossa história, todos os passos que nós demos até agora, nós os colocamos e os apresentamos a Ti. Concede a todos nós a graça, Senhor, da escolha do bom caminho, Senhor. A graça, Senhor, de
optarmos pela vida de santidade, Senhor, ou santos ou nada, Senhor, concede-nos a nossa muita graça, de vivermos bem, Senhor, este nosso namoro, de vivermos respeitando os limites e a tua graça desça sobre cada um de nós. Amém. Nós queremos então pedir a Nossa Senhora, né, nos guardando, que ela nos guarde, que ela nos proteja, entregando também, né, os nossos relacionamentos. Você também que está noivo, que está para dar esse passo, né, na busca do sacramento do matrimônio, que Nossa Senhora, né, nos proteja e nos guarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Nós queremos agradecer imensamente